Mateus capítulo 15, verso 1 a 20, diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes perguntou: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez, diante da tua palavra, Pai, nos submeter ao Senhor, à tua verdade, e aprender pela orientação do teu Espírito, ó Pai, como viver estas verdades. Fortifica-nos na tua palavra, Pai. Santifica-nos para ti mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Porque do coração procedem maus desígnios. E depois o texto fala das outras coisas que são procedentes do coração. Esse texto aqui, queridos, Jesus está, depois de ter tido contato com muitos seguidores, ajudando com suas dificuldades, ele vai para Genezaré. E logo que chegou para aquela região, ele foi inquirido pelos fariseus que vieram de Jerusalém, exatamente para fazer isso, que envolveram na questão da pureza a pergunta que eles fizeram a Jesus. A grande questão é: lavar as mãos antes das refeições é errado? Mas eles não colocam dessa forma, eles colocam como pecado. Por quê? Essas questões, elas não eram exigidas no Antigo Testamento. Mas, com o decorrer do tempo, eles inventaram essa regra e a colocaram quase que no mesmo peso, na mesma medida, de outros princípios da palavra de Deus, a ponto de se tornar essencial para a tradição dos fariseus, e dele colocarem isso como uma autoridade equivalente à da lei de Deus. É o legalismo. O legalismo é quando você pega alguma coisa e para você forçar alguém a fazer algo, você ainda acrescenta
Coloca mais palavras. Olha, não pode nem olhar. Essa de repente seria a lei. Mas aí acrescenta, ó, não pode tocar, não pode olhar, não pode se virar, não pode ir em direção, não pode pôr o pé, não pode... Ou seja, você está acrescentando algo àquilo que já foi colocado de maneira muito objetiva. E no Antigo Testamento, a palavra de Deus ela é muito objetiva, mas dentro da tradição judaico-farisaica, eles acrescentaram muitas coisas. Entre elas, o estar errado, comer como se fosse uma abominação ao próprio Deus, sem lavar as mãos. O que mais nos interessa nesse acontecimento aqui é a resposta que Jesus dá quanto à fonte essencial dos atos humanos. E a fonte essencial, básica, central dos atos humanos, o próprio Senhor Jesus diz, é o coração. É o coração. É por isso que ele diz, o que contamina não é o que entra, mas o que contamina é o que sai. E é nesse contexto que nós encontramos Jesus colocando de uma maneira muito clara de que o coração é a fonte de tantos pecados, de muitos pecados. Contudo, nós vamos perceber que a própria palavra, ela de uma maneira geral, a Escritura de uma maneira geral, ela nos adverte para nós buscarmos no coração atos que nos dê significado de vida como cristãos. Ou seja, atitudes de vida que apontam para um coração regenerado, por um coração transformado, por um coração que está sendo santificado por Deus e que é demonstrado através das nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo, ele diz aos Efésios que Cristo deveria estar na vida deles, ele diz que Cristo deveria habitar em seus corações pela fé. Isso é Efésios capítulo 3, verso 17. E sem sombra de dúvida, quando Paulo está dizendo isso para aquela igreja, o que ele está dizendo aos irmãos, olha, é Cristo no coração para que deste lugar possa realmente fluir aquilo que é próprio da vida cristã. Domingo próximo passado, quando nós estudamos à noite a respeito da nossa vida com Deus, da nossa dependência a Deus e da forma com que esse habitar de Cristo no coração é que faz com que vivamos exatamente esta realidade, nós vamos agora para o Senhor Jesus dizendo a mesma coisa. O que seria o coração? O coração é o ponto central. Quando a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento, nos fala do coração, ela está falando da essência do homem, do ser humano, da sua natureza. Quando a palavra de Deus diz que Deus nos regenera, Ele gera vida de novo no coração que está corrompido. O coração é o centro, é a concentração, é a raiz de toda a nossa existência. É a raiz da nossa religiosidade, da nossa existência humana de uma maneira geral. É desse coração que surgem todos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos e os nossos desejos. Paulo diz isso em Gálatas capítulo 5. É nesse coração que você tem e eu tenho, todos nós, é que nós damos respostas às mais profundas e definitivas questões. E em nosso coração é que o nosso relacionamento com Deus é definido como algo que vai existir e que vai ser tratado de maneira correta. É exatamente ali que nós determinamos a nossa relação com Deus. O coração, em alguns momentos, dá a ideia da alma. A alma do homem jamais pode ser identificado com qualquer outra função vital, com sentimento ou com fé, porque dá a ideia de que é algo bem maior do que isso. O coração é o ponto do homem que determina o seu relacionamento com Deus. E é por isso que Deus transforma exatamente o nosso coração. Ele age com o seu Espírito em nós, aplicando a sua palavra em nós, para que nós possamos viver na intimidade dEle. Tudo bem.
Se essa é a realidade, quais são as possibilidades do coração humano com referência a Deus, com referência à santidade e com referência ao pecado e ao tratamento dele? Nós vamos começar a tratar, hoje vamos falar um pouco sobre o coração, sobre a fonte de onde tudo surge, mas nós vamos estar dando pontapé sobre um tema que é muito tratado por aí no meio nosso e que é muito bom tratar a respeito desse assunto, que são os ídolos do coração. Quando a gente fala de ídolo do coração, nós estamos falando daquilo que nós colocamos no nosso coração e nós adoramos. Mas como existe a expressão ídolo aí, nos dá a ideia de que é algo que não é correto. São aqueles ídolos que nós colocamos em nós e que nós consideramos, que nós gostamos, que nós admiramos, que nós nos esforçamos, que nós investimos tanto, que esses ídolos começam a competir com o próprio Deus. E nós começamos a ter Deus na nossa vida, mas temos junto no nosso coração um bocado de coisa que a gente gosta e que não tem nada a ver com Deus. E que compete com Deus, e que tira a exclusividade de Deus da minha vida, e que me desobriga das responsabilidades que eu tenho como cristão diante do Senhor. Os ídolos do coração, eles são ídolos que são apresentados pelo mundo, são apresentados pelas pessoas, são apresentados pelo próprio diabo, são apresentados principalmente pela nossa própria carne. Porque tem a ver com os desejos do nosso coração. E na maioria das vezes, esses ídolos estão ligados a esses desejos nossos. Que muitas vezes são claros, às vezes não tão claros, mas que nós começamos a admitir e colocá-lo como importante ao ponto de competir com Deus na nossa vida. Nós vamos tratar sobre isso. E quero que vocês saibam que nós vamos tratar durante muitas quartas-feiras. Porque existem muitos destes ídolos que nós precisamos tratar individualmente. E precisamos compreender como isso destrói a nossa espiritualidade. Compromete-nos como servos de Deus. Antes de mais nada, vamos falar do coração. A primeira coisa que fica claro é que o coração é a fonte de todos os atos, todos os desejos que promovem atos dos homens. A ideia de que do coração procedem, e aí o texto ele diz, olha, procede, maus desígnios, homicídios, ao verso 19, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Observa bem que não creio que o Senhor Jesus está dando aqui uma lista exaustiva das coisas ruins que podem proceder de um coração, ou sair de um coração humano. Mas ele dá uma amostra daquilo que realmente pode acontecer. E nós sabemos que muitas outras coisas podem acontecer. Coisas bem tristes, bem ruins. Mas o que é muito próprio, a gente precisa perceber, é que o coração é o órgão central da personalidade humana. Alguém, por favor, abra em Provérbios, capítulo 27, verso de número 19. Provérbios, capítulo 27, verso 19. Alguém pode ler? Naquela época era muito comum as pessoas olharem na água paradinha e eles olharem na água para ver a si mesmo. E o texto está dizendo, do mesmo jeito que quando você olha na água, você vê o seu rosto, e é você ali refletido, ele diz, quando você olha para o coração do homem, o que você vê é o próprio homem.
É isso que está dizendo. Está mostrando, você quer conhecer alguém? Conheça o coração dessa pessoa. Exatamente isso. Se são coisas boas, os ruins, elas dependem, que saem da nossa vida, isso tudo vai depender do meu coração. E de como ele está vivendo, e de como ele está sendo tratado. Diante dessa situação, nós temos que conhecer sobre a condição do homem, da sua natureza. Você tem que conhecer a respeito do seu coração e saber a respeito da sua própria natureza. Quem é você? E para isso, existe uma necessidade de uma atitude de honestidade para consigo mesmo. Puxa, é possível que alguém seja desonesto consigo mesmo? É claro que sim. Quantas vezes eu ou você ficamos nos convencendo de que vamos fazer uma coisa errada só mais uma vez? Ou que alguma coisa que não deveria acontecer, eu fico pensando, será que Deus não me perdoa? Já que Ele é tão misericordioso, será que eu não posso fazer mesmo? Você nunca pensou esse tipo de coisa? Eu tenho certeza que sim. Você é tão ser humano quanto eu. Mas, ao mesmo tempo, nós somos seres humanos que fomos regenerados. O homem natural é o homem sem Deus. É o homem que tem uma natureza caída. Contudo, o homem transformado por Deus é aquele que teve a sua natureza afetada pela graça de Deus. E o seu coração está sendo transformado num processo contínuo, gracioso, poderoso, eficaz de Deus no seu coração. E essa eficácia tem a ver com a graça de Deus, tem a ver com o poder de Deus, tem a ver com o amor de Deus. Antes de mais nada, e isso é expresso por você e na sua vida. O que é o homem natural? Vamos dar uma olhadinha a respeito disso. Um professor meu de teologia chamado Heber Carlos Campos, o pai, ele, num material que há muitos anos atrás ele compartilhou comigo, ele falava a respeito da depravação humana. E ele falava que o coração do homem era um homem que tinha um coração corrupto, cego e duro. Então, quando ele fala, olha, do homem caído, ele diz, olha, o homem caído tem um coração corrompido, ele tem um coração cego e ele tem um coração duro. Isso é verdade. O que significa isso? Quando nós, pela herança de Adão, recebemos aquilo que vem de Adão, a única coisa que vem de Adão que nos afeta é o pecado. Se nós fôssemos como Pelágio, um teólogo do começo, dos pais da igreja, lá atrás, um teólogo da igreja primitiva, ele dizia que Adão não transmitiu para nós nada mais do que um mau exemplo de vida. A Escritura não diz isso. A Escritura diz que Deus imputa o pecado de Adão a nós. A consequência do ato de Adão sobre a nossa vida transmite-nos o pecado e todas as consequências próprias do pecado, que tem a ver com a culpa e a penalidade da culpa, que é a morte. Então nós não podemos dizer que Adão simplesmente foi um mau exemplo para nós, que eu posso ou não seguir. Mas o que Adão fez me faz pecador, porque ele era o meu representante, o representante de toda a raça humana ali naquele momento. Quando ele peca, todos pecam com ele, como diz Paulo em Romanos, capítulo 5. Eu, agora, sou alguém que tenho os meus atos aprisionados à minha natureza caída. E mais do que isso, eu não consigo contrariar a minha natureza caída. Esse é o homem natural, o homem antes de crer em Cristo. É um homem que não pode ir em direção a Cristo.
não consegue amar a Cristo. Paulo, em Romanos capítulo 3, diz que não existe um único homem que busca a Deus, que encontra a Deus, que tem condição de fazer isso. Em Gênesis capítulo 5, o texto fala a respeito da corrupção humana após a entrada do pecado no mundo. No capítulo 6, verso 5 de Gênesis, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Deus viu que era mau todo o desígnio do seu coração. É como se fosse uma doença chamada pecado que vai contaminando cada célula da minha existência e que vai me deteriorando. A única coisa, o único remédio que pode parar isso e me curar, e eu não ser mais dominado por este vírus mortal do pecado, é a graça de Deus em Cristo Jesus, que cura cada partezinha da minha vida. Mas enquanto isso, Deus olha para nós e vê-nos como homens maus, homens que têm desígnios maus no coração. O profeta Jeremias, no capítulo 17, no verso de número 9, o coração é classificado como desesperadamente corrupto. É a mesma expressão, é a mesma ideia. O texto diz assim, Jeremias 17, 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Queridos, nós sabemos muito bem disso. Nós temos a capacidade de olhar para dentro de nós mesmos e vermos essa realidade, se nós estamos vivendo a parte de Cristo. Jesus sabia muito bem o que acontece e o que acontecia dentro do interior dos homens. A consequência desse pecado para os homens é morte, é sofrimento. E Jesus sofreu as consequências da loucura dos nossos corações, assumindo essa consequência sobre si mesmo, durante o seu ministério. O que Jesus Cristo fez foi vir sofrer pelos meus erros. Ele veio sofrer pelo erro de Adão e Eva. Ele veio pagar pela minha corrupção, aquela que procede do meu coração. Então, observa bem que a primeira coisa que a gente percebe é que realmente o homem natural, ele tem um coração, como diz a Escritura, corrupto. Ele não é só corrompível, ele é corrompido. O pecado me corrompe e me corrompeu. Segunda coisa, o coração do homem, ele é cego. O pecado, ele tem a capacidade de cegar-nos, cegar o nosso interior. Essa cegueira aqui do coração não é simplesmente a ignorância das verdades, mas a incapacidade para conhecer as coisas de Deus. O homem, ele começa sabendo a respeito da verdade. Ele sabe a respeito da verdade, ele sabe da existência de Deus, ele sabe da necessidade de ser uma pessoa não corrompida ou que deve viver a verdade. Ele tanto não faz isso como ele não consegue se aprofundar no entendimento de Deus. Sabe, queridos, as coisas espirituais, elas não são visíveis ao homem natural corrompido. Ele não discerne. Ele pode pegar a Bíblia e ler a Bíblia, e ele acha até bonito aquelas passagens, e diz, uau, que lindo, é um poema, são palavras maravilhosas, mas aquilo não é discernido na alma. Aquilo não entra e não faz a transformação
Não me faz sentir tristeza dos meus pecados e nem me ajoelhar e chorar pelos meus pecados, ou não me faz ter a verdadeira alegria diante de um entendimento verdadeiro. Por quê? Porque o homem natural, o seu coração é cego, ele não discerne. Ele pode estar diante da verdade, mas ele não vai entender a verdade. Ele pode estar diante de Deus, mas ele não vai ver, conhecer, ter intimidade com Deus. Ele é até capaz de reconhecer o que está por detrás da palavra que ele lê, Deus, mas ele não consegue ver Deus. As trevas, elas estão sobre o coração do homem o tempo todo. Por que que o seu coração está em trevas? A Escritura diz que o homem natural, de dia encontra trevas, e ao meio-dia anda como de noite, as apalpadelas. Jó, capítulo 5, verso 14. Por essa razão, diz Provérbios, capítulo 4, verso 19, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles onde estão tropeçando. Eles estão tropeçando, mas eles não conseguem discernir o que foi que eu fiz de errado. Porque eles estão vivendo com cegueira. A depravação moral, ela resulta necessariamente de uma escuridão moral do coração. O homem natural é assim. Ele tem uma depravação do coração. E ele tem uma cegueira do coração. Ele não consegue discernir. E ele tem uma dureza de coração. E esse negócio de dureza do coração tem a ver com pedra. Coração de pedra. Vocês lembram de Zacarias? Zacarias fala que o coração do homem é insensível às coisas espirituais. Zacarias capítulo 7, verso 11 e verso 12. A palavra de Deus diz assim: eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não me ouvissem. Sim, fizeram os seus corações duros como diamantes, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos procederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Sim, fizeram os seus corações duros como diamante. Eles não quiseram atender, diz o texto, foram rebeldes, deram as costas, ensurdeceram os ouvidos para não ouvir e fizeram os seus corações duros como diamantes. Que atitude é essa do homem? Essa é a atitude de um homem distante de Deus. E que não tem o seu coração amolecido, tratado. Não tem o seu coração preparado para produzir coisas boas. Até mesmo porque o seu coração não está pronto para isso. Ele está totalmente corrompido, cego e duro. Essa atitude dos homens obstinados pela ausência de sensibilidade espiritual, essa dureza de coração, acaba causando no homem uma falta total de interesse das questões espirituais. É interessante como o mundo, até mesmo em alguns momentos, quando ele fala que está buscando a Deus, quando você vai investigar a vida de algumas pessoas e vai ver se eles estão buscando a Deus ou estão buscando os interesses deles em Deus, boa parte das vezes você vai entender que eles estão buscando os interesses deles em Deus. As pessoas entendem ou elas buscam a Deus por causa das suas, entre aspas, necessidades. E não porque Deus precisa ser reconhecido e glorificado como o objetivo maior da sua vida.
As minhas necessidades, irmãos, elas vão ser supridas como consequência dessa consciência de quem Deus é e da necessidade que eu tenho dele. A partir do momento que eu busco a Deus por causa das minhas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, psicológicas, sociais, se eu estiver colocando isso tudo como objetivo inicial da minha busca do Senhor, tudo está errado. A tendência da igreja cristã contemporânea, ela é da busca do querer as coisas, da prosperidade, de ter as coisas. E dessa forma as pessoas ficam mostrando o egoísmo de si mesmas. O homem não busca a Deus com o interesse correto, a não ser que o Espírito de Deus faça alguma coisa na vida desse homem. Em Ezequiel capítulo 3, verso 7, o texto diz assim: mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fonte obstinada e dura de coração. Era um povo que não estava se dedicando a Deus. Eles eram religiosos, mas o coração deles estava endurecido. O que nós vamos perceber é que essa dureza do coração de Israel estava ligada aos ídolos do coração daquele povo. Que nessa época era um povo que estava buscando não ao Senhor, não a palavra de Deus, não o culto ao Senhor, mas eles estavam buscando outras coisas. E foi exatamente isso que conduziu o Senhor Jesus a citar no texto de Isaías, que diz: hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha, eles não estão lavando as mãos. São hipócritas. Eles ficam falando que eles não estão lavando as mãos, mas eles ficam ensinando coisas que eles mesmos não vivem. Eles são mentirosos, o coração deles está longe de mim. Eles honram com os lábios deles, mas o coração deles não me serve. É religiosidade, é da boca para fora, não é do coração, não é da alma transformada, não é da vida piedosa, da vida santificada pelo Espírito de Deus. Não é da responsabilidade verdadeiramente cristã de exaltar ao Senhor como centro do coração. Eles estavam muito mais preocupados com a lei do que com Deus da graça. Eles conduziam os cultos através de um próprio código de espiritualidade, um código de vida. Eles inventaram. No verso 3 em diante, Jesus diz: olha, vocês também estão transgredindo a lei? Eu mandei vocês fazerem alguma coisa e vocês não fazem. O que Jesus estava ensinando era qual era a necessidade dos homens para que possam viver com Ele e agradar a Ele. E o que o Senhor Jesus estava ensinando é que eles precisavam de um coração novo. E que esse coração tinha que extirpar os ídolos que estavam competindo com Deus. Algo semelhante nós encontramos em Ezequiel. Um texto muito conhecido da palavra, no capítulo 36, verso 26. Onde Deus diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Sabe, observa bem que o texto diz que eu vou dar. E esse eu aqui é Deus. Você não dá conta de trocar o seu coração e de vencer o pecado em você.
Mas Deus, quando é zeloso daquele que é seu, Ele diz, eu vou te dar um novo coração. Eu vou colocar nele o espírito novo. Eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração que era duro, agora vai ser maleável. Era de pedra, mas agora será sensível, será de carne. O coração do homem transformado é exatamente isso, queridos, que precisa existir em nós para que nós possamos tratar os ídolos do nosso coração. E quero dizer uma coisa para o irmão, para a irmã. Infelizmente, nós precisamos tratar como crentes que somos e de maneira sincera. Porque todos nós, em alguma medida, temos ídolos no nosso coração. E nós temos, muitas vezes, entristecido a Deus com isso. Os discípulos questionaram ao Senhor Jesus sobre o fato dos fariseus terem se escandalizado. Eles chegaram para ele e disseram, olha, o Senhor disse aí que o que contamina é o que sai. Os fariseus ficaram escandalizados. Eles saíram daqui tudo escandalizados. O Senhor Jesus diz, olha, o negócio é o seguinte. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, vai ser arrancada. Deixa os cegos irem. Porque eles são cegos e guiando cegos. Quem quer ir atrás deles, que vão. E eu vou dizer uma coisa. Se um cego guiar outro cego, sabe o que vai acontecer? Os dois vão cair no barranco. O que o Senhor Jesus estava dizendo naquele momento é, estes aí não foram plantados por Deus. Eles têm atitude religiosa, eles vão na igreja, eles fazem coisas religiosas e espirituais, eles até ensinam às pessoas os legalismos da lei, eles ficam diante das paredes nas religiões deles e nas orações deles para os outros verem, eles têm todo um arcabouço de legalismo, mas eles não foram plantados por Deus, é tudo superficial. Se eles querem ir embora, é porque Deus está arrancando eles. Deixa eles ir embora, porque eles são cegos, eles não conseguem ver. Lembra? A cegueira do coração, eles não conseguem discernir. E se alguém quer seguir a eles, que vá. Mas todos vão cair no buraco. Todos vão para o mesmo juízo. O que o Senhor Jesus estava dizendo aos seus discípulos é, olha, eles fizeram e eles estão vivendo segundo aquilo que é a realidade deles. Queridos, Deus não está simplesmente atrás de religiosos, Ele está atrás de crentes verdadeiros, que quando expressam a sua religião, é para adorar a Deus, segundo o que a palavra diz e nada mais. São homens e mulheres que olham para a sua própria realidade e reconhecem a necessidade de serem tratados pelo Espírito de Deus todos os dias, para que Ele possa jogar fora os seus ídolos. Mateus capítulo 12, verso 33 em diante diz, ou fazer a árvore boa e o seu fruto, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. O salmista Davi, quando ele ora ao Senhor no Salmo 101, ele diz ao Senhor no verso 4, longe de mim o coração perverso, eu não quero conhecer o mal. Sabe, queridos, eu creio que nós precisamos estar atentos à forma com que Deus tem sido gracioso conosco. De nos conduzir ao conhecimento dEle
e da fé salvadora nele. Como Deus tem sido maravilhoso, porque Ele tem tirado o nosso coração de pedra e nos dado um coração de carne, a fim de termos toda a fonte da nossa existência, a nossa vida transformada. Jesus veio ao mundo para nos curar, para nos santificar. E nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Nesses estudos que nós vamos fazer, irmãos, sobre os ídolos do coração, está intimamente ligado ao reconhecimento de quem é Cristo na minha vida. Ele é Senhor do meu coração. Ele é Senhor da minha vida, da minha história. É Ele que reina no meu coração. Então nada mais pode reinar no meu coração. Não pode reinar os meus desejos, as minhas concupiscências pecaminosas. Não pode reinar as minhas malícias, a minha cegueira, a minha dureza, o meu pecado, as minhas manhas e artimanhas. Mas o que tem que reinar é o Espírito de Deus e o próprio Cristo Jesus. E se isso ocorre, irmãos, nós teremos todas as possibilidades de vermos Deus tirando cada um desses ídolos de diante de nós. Porque tudo depende de quem está no controle da vida do servo de Deus. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você quer decorar um texto na Bíblia para reger a sua espiritualidade? Esse verso. Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos orar. Ó Deus, como é maravilhoso, Pai, estar na presença do Senhor. E saber que só podemos estar aqui agora e na presença do Senhor. Porque o Senhor, ó Pai, nos leva à Tua presença. O Senhor nos motiva a estar na Tua presença. O Senhor é que age nas nossas vidas. Mas nós confessamos, Pai, que existem tantas coisas dentro em nós que precisam ser transformadas, santificadas, abençoadas pelo Senhor. E nós imploramos em nome de Jesus que o Senhor venha nos trazer a alegria de vermos o Senhor trabalhando em nós e no nosso coração, a fim de que os ídolos em nós sejam lançados fora pelo Teu poder e pela Tua graça. Ó Deus, nós sabemos que quem tem poder para tratar esses ídolos na nossa vida é o Senhor. Mas também sabemos que o Senhor nos habilita a vivermos de maneira santa. Por isso, qualifica-nos, ó Pai, com o Teu poder para que possamos vencer para a Tua glória e para o nosso bem. Que esse tempo que nós vamos ter para tratar sobre esses ídolos seja o desafio do Senhor para nós. Que a Tua igreja, Pai, tenha a alegria de todas as quartas-feiras se reunir, se ajuntar, para que nós possamos estudar esse tema tão importante. Ó Deus, e que isso seja para o Teu louvor. Nós Te agradecemos por esse momento de culto e adoração, pela vida de cada irmão que está aqui, participou do culto através também da internet. Supra as nossas necessidades em Cristo Jesus, Pai. Cuida dos nossos irmãos que estão enfermos. Obrigado, Pai, por ver o nosso irmão Jânio recuperado. Obrigado, Deus, por ver alguns que já têm enfrentado as dificuldades, mas vivem momentos de alegria e de restauração. Continue também a abençoar aqueles que ainda estão nos seus tratamentos, da Covid e outros tratamentos.
fortalece-os com o teu poder e a tua graça. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre.